Olá, amigos! Dando sequência aos nossos vídeos falando sobre o Espiritismo, hoje queremos abordar as 5 obras básicas do Espiritismo, ou o Pentateuco Espírita. Muitas pessoas chegam até mim e me perguntam: Rafael, você tem uma obra espírita para me indicar? E eu, lógico. E costumo indicar essa obra aqui, o Livro dos Espíritos. E se a pessoa porventura me perguntar, mas eu não poderia começar lendo um romance ou uma obra científica, eu respondo, é lógico que sim. Mas que para ler o romance ou ler a obra científica, você vai precisar de conceitos que só existem nas 5 obras básicas do Espiritismo. Pensando nisso, há alguns anos atrás, a Federação Espírita Brasileira lançou uma campanha, Comece pelo Começo, estimulando a todos aqueles que desejam adentrar no estudo do Espiritismo à leitura das obras básicas. Daí, eu começo apresentando para vocês este livro aqui, o Livro dos Espíritos, que veio a lume em 18 de abril de 1857. Trata-se de um livro dividido em 4 partes, onde na primeira parte, Kardec e os bons espíritos abordam o tema Deus e as causas primárias. Na segunda parte, Kardec aborda o mundo espiritual e os espíritos. Em sua terceira parte, é falado sobre as leis morais. E na quarta parte, é tratado sobre o tema as esperanças e as consolações. Sei que muitos possuem o Livro dos Espíritos. Muitos possuem esse livro aqui, ornando as mais belas bibliotecas. Mas se nós não lermos o livro, é tal qual termos um remédio na mesa da cabeceira e não tomarmos. Vejo amigos meus que me dizem assim, Rafael, eu tenho o livro espírita autografado pelo Chico Xavier, na ocasião que ele veio a Niterói receber o título de cidadão niteroiense. E o livro está lá, a biblioteca está bonita, o livro está autografado, mas a pessoa não leu o livro, a pessoa não estudou o livro e continua, assim como continuamos nós, ainda carentes dos melhores propósitos sobre o mundo. A proposta é que nós possamos cada vez mais estudar o Espiritismo e refletir o Espiritismo para que sejamos pessoas mais atuantes no mundo. A segunda obra é esse livro aqui, o Livro dos Médiuns, que veio ao mundo em 1861. E eu gosto de fazer uma analogia com a minha atual profissão. Hoje eu sou advogado, trabalho no Banco do Brasil, e costumo utilizar para fazer as minhas petições um livro chamado Vade-Mecum. O Vade-Mecum contém, na sua primeira parte, a Constituição e depois o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário. O Livro dos Médiuns é tal qual um Vade-Mecum para todos aqueles que querem exercer a mediunidade. Sejam os esclarecedores, sejam os médiuns, sejam os dirigentes das reuniões mediúnicas, porque sem o estudo dessa obra, nós não conseguiremos exercer a mediunidade da melhor forma possível, de uma forma equilibrada, de uma forma responsável. Lembram-se que eu falei que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes? Pois é. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela é estudada e expandida nesse livro aqui. Quando Kardec nos falava lá do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos, aqui ele vem tratando das mais variadas questões dos espíritos. Temas como, no capítulo 14, dos médiuns, o que é o médium? Será que eu sou médium? Quais os tipos de mediunidade? Capítulo 23, das obsessões. O que é uma obsessão? Quais são os tipos de obsessão? Mas eu não tenho nem posso falar sobre esse livro como um todo. Deixo apenas a dica de leitura. O terceiro livro, essa obra formidável, um verdadeiro livro de páginas, como nós os espíritas costumamos chamar. É bem verdade que todos os livros são constituídos de páginas, mas que as páginas desse livro são verdadeiros consolos para os momentos difíceis da nossa existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, que veio ao mundo em 1864. E nesta obra aqui, Kardec sai de Paris, vai para uma praia ao norte da França e lá, sob a batuta dos bons espíritos, começa a se dedicar ao estudo do Evangelho de Jesus e a trazer uma interpretação que seja entendida nos dias de hoje. Muitas daquelas parábolas, muitas das suas citações e da vida de Jesus que não eram compreendidas
por conta da ignorância dos homens da época, hoje é esclarecido e o Espiritismo nos dá de uma forma que possamos entender, compreender e praticar. Trata-se de um verdadeiro elixir para os dias tormentosos do presente. Deixo, por exemplo, como sugestão o capítulo 5, quando Kardec nos fala de bem-aventurados os aflitos, e logo em seguida, quando nos fala do Cristo Consolador, o Cristo que está junto de nós, o Cristo, esse amigo de todas as horas. Na quarta obra, que veio ao mundo em 1865, a obra O Céu e o Inferno, são tratados temas como: será que existe o céu? Será que existe o inferno? Tais como esses lugares circunscritos que nós aprendemos conforme as religiões tradicionais? Ou será que se tratam apenas de estados conscienciais e que nós podemos vivenciar o céu quando estamos em sintonia com os bons espíritos, fazendo o bem, e da mesma forma vivenciar o inferno quando não estamos em sintonia com o alto, vivenciando os vícios? Tudo isso é tratado nessa obra. Também nessa obra, Kardec nos traz o Código Penal da Vida Futura. E eu não quero dar spoiler, porque o Código Penal da Vida Futura nos traz que todo sofrimento é inerente a uma imperfeição. Vejam o tamanho dessa proposta espírita. Mas também na segunda parte desse livro aqui, Kardec evoca os mais variados espíritos, espíritos suicidas, espíritos nobres, espíritos sofredores, que voltam e, através de mensagens psicográficas ou psicofônicas, dizem de suas vidas no plano espiritual. Há um provérbio popular que diz assim: eu só acreditarei na imortalidade da alma e acreditarei nos espíritos quando alguém voltar e dizer como tudo se dá. Nesta obra aqui, os espíritos voltam e contam de suas vidas e contam de suas experiências para que nós possamos aprender com as experiências deles e não irmos pelo mesmo caminho. Já a quinta obra, que veio a lume em 1868, é a obra A Gênese, quando Kardec vem trazer temas científicos como a gênese planetária, a gênese mosaica, mas também nos dá um verdadeiro presente quando em sua segunda parte nos fala dos fluidos, da natureza dos fluidos, do perispírito, nos fala dos milagres, das predições de Jesus e no último capítulo, nos fala de são chegados os tempos, narrando desde aquele recuado século XIX, do período da transição planetária pelo qual estamos passando e da geração nova que iria vir e habitar a Terra. Ou seja, deixo para cada um de vocês as 5 obras espíritas como sugestão de leitura, como sugestão de aprimoramento e estudos nas nossas casas espíritas. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos diz assim: Espíritas, amai-vos, este o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos, este o segundo mandamento. O tema, então, da instrução é o tema das nossas pautas diárias. Que possamos estudar o Espiritismo para compreender Jesus e, em compreendendo Jesus, sermos pessoas melhores que contribuem a cada dia por um mundo mais justo, um mundo de paz, um mundo que sonhamos. Deixo a todos um grande abraço, desejando tudo de melhor e pedindo que Jesus nos abençoe. Tchau, tchau.